É bomba! Sim, finalmente Tobey Maguire assinou e vai voltar como Homem-Aranha no próximo filme do Tom Holland. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, trazendo já o terceiro vídeo da semana nesta quinta-feira. Amanhã vai ter também, então essa semana, segunda, quarta, quinta e sexta-feira, vídeo aqui no canal. Hoje, extraordinariamente, para falar para vocês sobre Homem-Aranha 3 e a informação que estava todo mundo querendo há bastante tempo, de que sim, o Tobey Maguire finalmente, depois de estrelar bastante, ser chamado até em alguns lugares como diva, finalmente acertou e já tá até gravando Homem-Aranha 3 junto com o Tom Holland, com o Andrew Garfield, com toda aquela galera que a gente tá especulando já há bastante tempo. E agora galera, já se inscreve no canal, acione esse sininho para receber notificação toda vez que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tipo esse aqui, vídeo surpresa hoje nesta quinta-feira. E também, é claro, já deixa o like porque essa informação merece. Vem Tobey Maguire, vem, vamos ser felizes Tobey Maguire. A informação foi trazida pelo Insider, que tem vários e vários acertos, o Daniel Richtman. Só que aí, você que é mais espertinho, deve ter visto lá no meu Instagram, o j.m.carneiro, que eu coloquei lá nos meus stories. Inclusive, você me segue lá, para continuar recebendo notícias em primeira mão lá. Porque, por exemplo, pegou uma bomba dessa, antes de trazer aqui pro YouTube para vocês, né? Eu coloquei lá no meu story, por exemplo. Então não perde nada no meu Instagram também. Mas aí você que viu lá ou viu em algum outro portal, deve ter ido lá no Twitter do Daniel Richtman pra ver, né? Cadê essa notícia? E aí você chega lá, não tem nada lá no dia de hoje. O que aconteceu? Na verdade, ele tem um outro lugar onde ele publica as informações mais quentes antes de colocar lá no Twitter, que é de graça, que é o Patreon. O Patreon é uma plataforma paga onde você dá meio que um pagamento mensal pro cara para ele te dar informações. E aí você vai lá no Patreon do cara aí, do Daniel Richtman, e aí tem lá um lugar escrito assim, hoje, dia 7 de janeiro, tá lá escrito Homem-Aranha 3, Spider-Man 3, que é justamente essa notícia do Tobey Maguire, então ele trazendo essa informação em primeira mão. Lembrando que ele mesmo, dentro desse filme do Homem-Aranha, já trouxe várias informações que mais tarde, algum tempo depois, algumas semanas depois, foram confirmadas também por portais maiores, de maior credibilidade, como o The Hollywood Reporter, por exemplo. Então, só para você pegar aí como ele é sim uma fonte, uma pessoa, né, que tem fontes muito importantes dentro da Marvel, dentro da Sony. Resumidamente, o que aconteceu? A negociação com o Tobey Maguire estava difícil porque ele estava realmente estrelando. Primeiro, ele pediu um cachê altíssimo de 15 milhões de dólares para participar do filme, sendo que, obviamente, o filme do Homem-Aranha é o Homem-Aranha principal, o Tom Holland, certo? O Tobey Maguire junto com o Andrew Garfield, eles teriam uma participação, ao que a gente imagina, secundária dentro do filme, o que é meio óbvio, né? Já que o filme é do Tom Holland. Só que ele estava pedindo um salário de estrela de filme. E aí o pessoal da Marvel, da Sony, tentaram negociar com ele. Enfim, a gente não tem valores. Mas ao que tudo indica, pela informação do Daniel Richtman, é de que eles acabaram aceitando as exigências do Tobey, que também pediu alterações no roteiro para que ele ganhasse mais tempo de tela, não só no total, assim não aparecendo apenas no final do filme, como muita gente está dizendo, mas também pedindo mais tempo sem a máscara, para que o rosto dele, como o Tobey Maguire, apareça. Como se a gente não soubesse, na hora de ver lá na tela, quem que é o Tobey, quem que é o Andrew e quem que é o Tom Holland. Acho que dá para perceber, não só pelo uniforme, mas por N questões, basicamente quem é quem. Mas enfim, ele pediu, o pessoal, ao que tudo indica, aceitou. A minha preocupação é que não acabe virando um quarto filme do Tobey Maguire e o Tom Holland acabe perdendo um pouco do foco principal do filme, que é ele. Mas, enfim, eu gosto muito do Tobey Maguire como Homem-Aranha. Acho que isso se confirmando mais pra frente através da própria Sony e da própria Marvel, tem tudo pra gente gostar muito disso, sim. Uma outra questão que deixou muito os fãs assustados, surpresos nos últimos dias, né, foi uma foto que vazou do Tom Holland usando essa roupa aí, que parece muito o uniforme
do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Será que eles estavam meio que testando alguém se passar pelo Tobey Maguire? O que será que estava acontecendo nesse momento aí? Se é que a foto é real, né? Porque tem alguns trechos do filme sendo vazados por aí na internet, mas não dá para confiar de que sejam reais, enfim, não faz nem o mínimo sentido, já que a gente está falando ainda de muita gente negociando para começar a gravar o filme. Imagina então já ter cena pronta, enfim, por isso que eu nem vou trazer essas cenas aqui para vocês, porque na minha visão não faz sentido nenhum. Uma outra questão que foi levantada também recentemente, né, é a questão da Emma Stone, a Gwen Stacy dos filmes do Andrew Garfield, né, do O Espetacular Homem-Aranha 1 e 2. Ela teria acertado, de certa forma, a voltar a interpretar a Gwen Stacy agora nesse filme, porém ela está grávida, recentemente inclusive até por esse motivo, apesar de a desculpa foi de que ela teria outros compromissos na agenda, mas ela deixou um filme que ela junto com o Brad Pitt, assim, que chama Babilônia, que é um candidato forte aí, estão dizendo, a Oscar. Ela abandonou esse filme, dizendo que era por motivos de agenda, sendo que, teoricamente, ela não tinha nada marcado mais além desse filme. Aí depois, uma semana depois, ela apareceu grávida, aí agora tem esse rumor dela voltar pro filme, enfim. As preocupações dela, da família dela e até da própria produção da Marvel e da Sony é em não colocar a vida dela e também do bebê, obviamente, em risco diante da atual situação em que o mundo está vivendo. Por exemplo, ontem mesmo a gente recebeu a informação, nesta quarta-feira, de que as gravações do filme do Doutor Estranho 2 foram adiadas, né? Elas tinham começado lá na Grã-Bretanha, porém, devido à situação do Coronavirus lá no local, lá no país, né, inglês, europeu, as gravações tiveram que ser separadas. Lá nos Estados Unidos as gravações seguem para Homem-Aranha 3, mas a gente não pode deixar de imaginar que é possível sim com que tudo de uma hora para outra pare novamente e aí novos atrasos aconteçam. Então a preocupação da atriz, da família, é não colocar nada em risco. Se a participação for pequena, for curta, for de uma, duas cenas, como foi, por exemplo, a participação do JJ Jameson no filme anterior aí, né, O Longe de Casa, dá para dizer que rapidamente, em meia hora, né, obviamente eu tô brincando, mas em meio dia você grava, né? Agora, se for uma participação maior, com bastante destaque, ela até sendo a Spider-Gwen, aí complica um pouquinho. Porém, né, é óbvio que a própria questão da barriga, vamos dizer assim, não atrapalha em nada. Veja essa imagem aí da nossa querida Scarlett Johansson gravando Vingadores, a Era de Ultron, grávida. A imagem de cima é ela real e a imagem de baixo é ela após o efeito gráfico colocado para dar uma escondidinha na barriga. Se for uma participação curta, dá até para disfarçar com a própria roupa o tamanho da barriga. Uma outra saída seria esperar até que a gravidez termine, né? Que ela dê luz a essa criança, o que seria lá por volta do mês de setembro, por exemplo, o que o filme provavelmente lançado em dezembro daria tempo suficiente para ela ir gravar, se for uma participação curta, e ainda assim participar do filme. Parece que tá longe, mas não tá tão longe assim, mas também não é tão corrido como a gente diz. O que pode atrapalhar mesmo é a situação se as gravações pararem. Beleza, gente? Esse foi o nosso vídeo, então, extraordinário do dia de hoje aqui para falar dessa notícia bomba do Tobey Maguire. Beleza, gente? Deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho, não perde essa oportunidade. E é isso, um grande abraço a todos e tchau!